Salve telanautas, eu sou o Heitor Teixeira e a gente tá aqui para falar sobre o lançamento da Netflix de O Eternauta. E olha, esse aqui é um lançamento que vale a pena a gente conversar sobre, eu vou deixar super indicado para vocês. Ontem eu acabei de assistir de madrugada, porque a gente viu os 6 episódios numa tacada só, eu e a patroa, e aí não deu tempo de fazer ontem, porque tinha que nanar para poder absorver as coisinhas e vim falar sobre elas com vocês. Então, vamos lá ter uma noção do que se trata. Essa obra aqui, galera, ela é baseada na obra em quadrinhos de Hector German Oesterheld, escritor de quadrinhos argentino, cuja obra, na década de 1950 e princípio dos anos 60, contém críticas sutis ao capitalismo, ao colonialismo e ao imperialismo. Ou seja, o cara faz no sci-fi o uso daquela ferramenta para poder tirar do coraçãozinho alguns demônios ali que estavam assolando a sua vida e a da comunidade à sua volta, como o bom sci-fi costuma fazer. As histórias foram publicadas aos pouquinhos ali, de forma meio picada, um troço talvez até meio com cara de episódico, semanal, curtinho, quando saiu na revista Hora Cero, semanal, entre 1957 e 1959. O Oesterheld não ficou só no papinho de colocar as coisas nas obras de ficção, não. Ele teve um grande envolvimento com todo o cenário político argentino, o que se reflete no texto dele, mas na vida pessoal de uma forma que o cara acabou sumindo em 1977. Então, de certa forma, essa obra, que a princípio, em primeira análise, não tem nada a ver com o nosso candidato ao Oscar, tem por trás um quesinho de ainda estou aqui. É que no caso dele ele não estava mais mesmo. A produção é belíssima, de cair o queixo. Então, não vou nem tentar fazer de conta que eu não estou impressionado, porque os caras conseguiram fazer uso de certas tecnologias aqui do lado, nossos hermanos, de coisas que a gente só tem tido notícias deles lá no primeiro mundo hollywoodiano, com o volume da Disney para fazer as coisas tanto de Star Wars quanto outras produções ali, e até Star Trek com a Paramount andou se enveredando por um caminho desses. Aqui eles têm uma versão baby dessa tecnologia, mas fizeram um baita uso, tanto para poder fazer um cenário virtual em volta desses personagens, que de outra forma seria impossível criar algo desse tamanho, como também as extensões digitais de cenários, que eles acabam tendo que produzir uma área muito menor do que a que de fato aparece na tela pra gente, mas que cria uma imersão super realista que faz com que você viaje junto com eles, acreditando em cada cena que você está vendo. Então, de forma óbvia e evidente, quando você começa a assistir, dá para entender o porquê que eles consideravam isso aqui uma obra infilmável. Porque o escopo da coisa faria com que fosse muito complicado qualquer produção conseguir reproduzir um mundo em cenas amplas e panorâmicas para mostrar para você o que está acontecendo, não com uma região ali de uma rua, uma quadra, mas eles mostram a cidade toda imersa, exatamente na mesma coisa, que faz com que a história tenha esse corpo que conta a narrativa através do frio, da neve e tudo mais, que está em todos os lugares, num mundo que se torna praticamente desértico, apesar de não ser aquele deserto de areia do Saara, mas vocês entendem, sem ninguém nas ruas e tal, num clima pós-apocalíptico que não é de destruição total, porque é recente, a neve começou a cair poucos dias atrás, mas de qualquer forma cria justamente esse cenário perfeito para você contar coisas que você encontraria em qualquer produção de zumbi ou ensaio sobre a cegueira, ou outras coisas que levam por caminhos similares com as relações humanas. Em relação à fidelidade ou não da série com a obra original, o próprio Oesterheld já tinha feito remakes e revisões, atualizações dos textos originais nas décadas que seguiram, com outros desenhistas inclusive assumindo o lugar daquele que tinha feito isso em primeiro lugar, para poder mudar algumas coisas, às vezes mais sutis, às vezes mais dramáticas dentro da narrativa, porque ele queria, a partir das novas vivências dele, mudar certas coisas na história sem mudar
o escopo geral do que estava sendo contado, para incluir certas coisas que iam servir como uma espécie de grito de liberdade, ou reclamação, ou alerta, ou seja lá. Então dá pra gente ter essa noção de que, por natureza, a obra já aceita atualizações para melhor retratar o momento no qual ela é lançada. E se você está se perguntando qual é que é esse papo de Eternauta, ou éter, do título, ele tem uma conotação com uma substância espiritual, o plano etéreo, mais associado com fantasmas, almas ou comunicações místicas. Na literatura, na poesia, muitas vezes é sinônimo de céu, universo ou infinito, ou algo intangível. No caso aqui dessa série, por motivos que a gente vai descobrir depois, tudo isso acaba fazendo sentido, principalmente a parte do infinito. A trama então conta com gente como a gente, pessoas comuns, normais, que acabam sendo pegas de surpresa numa situação extrema e inusitada e aí vão ter que se virar nos 30 para conseguir sobreviver. É óbvio que as dinâmicas interpessoais vão fazer com que os interesses de cada um sejam protegidos com unhas e dentes até que essa galera consiga ou não dar o braço a torcer, fazer concessões, ser civilizado. O que é o tipo de coisa que a gente sabe que o ser humano não costuma fazer em situações desse tipo. É cada um por si. Então, mesmo numa situação controlada, com poucas pessoas, você começa a ver ali um microcosmo de relações que podem até representar relações internacionais ou coisas maiores que são apenas uma desculpa para contar o que está acontecendo no mundo. Então como é que essa galera vai fazer, agir, se comportar numa situação em que eles querem sobreviver e proteger quem eles amam? Para quem é fã de carteirinha do gênero, certamente vai acabar encontrando ali uma série de outras coisas e elementos de outras obras famosas, seja por elementos inteiros ou por sugestões de pequenos teminhas que você vai falar, eu lembro disso, da série tal, do filme tal, do livro tal. As pencas, uma série de coisas ali vão acabar parecendo bastante familiares para quem está acostumado e tem um repertório grande do gênero, o que não é necessariamente ruim, já que todas essas obras que me vieram à mente enquanto eu assistia são obras excelentes, e essa daqui é regada por todas essas coisas, mas vale lembrar que não é que esta obra aqui está roubando ideias de lá, até por ela ser mais antiga. Então, inclusive, a gente tem que lembrar da importância que essa obra teve para influenciar outras tantas, se não exatamente as que nos vêm à mente quando a gente está assistindo, mas com certeza uma série de outras coisas que vieram depois acabaram bebendo no inconsciente coletivo de mais ou menos as mesmas coisas para poderem gerar as suas histórias, o que não faz com que essa história aqui não tenha seus elementos particulares, peculiares e originais, que são também bem agradáveis e foram muito inspirados. O Osterheld está de parabéns. A Netflix lançou, como é costume para eles, os 6 episódios numa tacada só. Então, assistindo, dá para você ver que tem momentos ali que beiram a perfeição. Os caras mandaram bem, tanto na história quanto na produção, e a coisa toda te compra demais. Pouca coisa você vai conseguir apontar como parecendo artificial ou deslocada, o que não dá para dizer o mesmo em relação a certos momentos e ritmos do como se desenvolve a história, fazendo com que às vezes pareça que rolou um certo desperdício de ritmo, uma coisinha ou outra ali que ficou com cara de gordura, porque justamente são poucos episódios e a história tem a intenção de chegar num lugar melhor, maior. Então, quando dá essa desacelerada, às vezes dá uma certa preocupada. Mas também vale lembrar que essa obra foi feita, assim como no original, para não colocar o foco só em cima do protagonista, mas no coletivo, nos grupos, nas interações, nas pessoas com as quais ele interage, tentando fazer com que todo mundo tenha a chance de ser desenvolvido com os seus personagens, que são bastante diversos no quesito de personalidades mesmo. Então, para você dar tempo de todo mundo brilhar, a coisa tem que tomar tempo. Então não dava para ser diferente. E aí depois você acaba vendo que valeu a pena você investir aquele tempo prestando atenção num personagem que parecia menor, mas que mais pra frente acaba justificando o porquê que você passou aqueles minutinhos dando atenção para aquela história que parece tão periférica para a história que está sendo contada.
Como quem acompanha o canal costuma me ouvir falando, histórias como essa aqui acabam sendo só uma desculpa para você tirar as pessoas normais das amarras da sociedade e ver as verdadeiras cores de cada um, que num momento de desespero desses vão acabar agindo de formas que não são imprevisíveis, porque a gente sabe até onde o ser humano consegue descer, mas que são bastante perigosas, fazendo com que às vezes até os supostos amigos sejam tão perigosos ou mais do que os inimigos e perigos que se escondem nas sombras. Esses 6 episódios são então uma excelente introdução, mas que podem causar um certo problema para os espectadores mais afoitos, aqueles que têm a necessidade fisiológica de chegar numa conclusão, porque eles são só uma primeira parte de uma história que vai continuar depois, tendo apresentado o problema, mas não fechando ela definitivamente mesmo. E vale dizer que a gente vai ver vários elementos sendo plantados e trabalhados nessa primeira temporada que a princípio parecem coisas incompreensíveis, coisas que você vai ficar coçando a cabeça e se perguntando por que diabos isso está acontecendo. Mas lembrando que essa obra vai ter continuação, eventualmente são coisas que quando forem mostradas vão fazer você olhar para trás e pensar: ah, era isso? É muito bacana ver uma produção latina sendo feita com esse grau de qualidade, o que me faz me perguntar: puxa vida, e o Brasil? Não podia fazer o mesmo e mostrar para os outros que também é capaz? Galera, se vocês curtem esse tipo de assunto e gostam do que vocês veem aqui no canal, deixem um like, porque isso ajuda demais o meu material a ganhar relevância e ter a oportunidade de chegar em mais possíveis interessados. Se vocês curtem, não estou pedindo para contribuir com dinheiro, mas poxa, é tão facinho, dá aquela força pro tio Heitor ter a oportunidade de que todo esse trabalho que eu tenho chegue em algum lugar. Aproveite! Considere se inscrever no canal e ative as notificações para não correr o risco de perder nada do que a gente lança por aqui, já que eu tento falar sobre tudo que a gente gosta. Coisas nerds da pontinha da orelha. Então vem comigo, só confia. Vem fazer parte da família do Natela e estejam preparados, porque a partir desse ponto aqui eu vou falar sobre as coisas do episódio, ou dos episódios em geral, com um pouquinho mais de spoilers. Então, se você não assistiu, vai lá assistir, mas volta. Volta mesmo. Numa noite qualquer, uma estranha neve começa a cair e vai matando qualquer um com quem ela entra em contato com a pele. E aí a gente tem um grupo de homens maduros, mais velhos, se juntando para a tradicional noite de truco. E aí é esse primeiro grupo que a gente vai acompanhar no comecinho das histórias e que até vai durar bastante depois, mas é ali que tem a gênese do nosso olhar enquanto audiência para acompanhar os eventos e acontecimentos. Um deles, que foi um dos meus favoritos, tirando o protagonista, é a cara do Tom Savini. Quem manja aí dos filmes de zumbi sabe a importância que esse cara teve, fazendo muitas das maquiagens para os filmes do Jorge Romero. Olha aí se ele não é igualzinho. Esse é o cara que você quer ter do seu lado numa situação que nem essas. Primeiro porque ele manja das coisas mais antigas e sabe colocar as tecnologias arcaicas para funcionar. Tem um espírito sobrevivencialista e também foi aquele tipo de acumulador que acha que tudo vai fazer falta em algum momento. E tem coisa pra cacete que vai ajudar na sua garagem. São essas coisas então que possibilitam que eles comecem a ter alguma chance de começar a interagir com o mundo lá fora e poder sacar qual é que é. É interessante então que o Juan Salvo, personagem principal, e a patotinha dele começam a ter pistas muito rapidamente do que está acontecendo, que justamente gera o como eles vão conseguir interagir com os recursos que eles têm à mão para poder sair pela primeira vez sem morrer. O Ricardo Darín, que é um ator famoso argentino, tá mandando benzaço, mas vale dizer que não é só ele não, o elenco todo, até os mais jovens, estão extremamente convincentes. Parece uma equipe bem afinada, bem azeitada, trabalhando de um jeito que ninguém ali parece deslocado, fazendo um trabalho meia boca, sendo eclipsado pelo talento de outros. Pelo contrário, parece que eles criam, de fato, uma equipe bastante diversa em termos de personalidades que vem a agregar para você falar, enquanto assiste, eu conheço alguém que se parece com isso.
A situação gera um nervosismo por si só, porque vamos combinar, o negócio é tenso. Mas é claro, ela vai se complicando e piorando com o passar do tempo, mostrando outras coisas pra gente que vão chegando cada vez mais perto do inacreditável. Mas se você já comprou a ideia de ver uma história que vai realmente se enveredar por caminhos que parecem tão extremos, tão absurdos, e ver isso sendo contado de um jeito que você consegue engolir o que está acontecendo ali como sendo plausível, as coisas vão acontecer de um jeito que vão agradar você. Porque se não bastasse a neve e gente brigando com gente por recurso, ainda tem alienígenas caindo em coisas que parecem meteoros para chegar na superfície da Terra, e depois eles têm cara de besouros e tal, e acabam agindo de um jeito a tentar criar um perímetro para manter a galera dos sobreviventes lá dentro. Os personagens vão tentando racionalizar o que está acontecendo, meio como se fosse colocado na boca deles algumas das questões que nós aqui desse lado da tela estamos nos fazendo, nos perguntando do como é que essas coisas estão acontecendo, do porquê e tudo mais. E aí muito do que é dito parece que realmente é um jeito do autor explicar pra gente, transmitir essa informação. O que a gente não pode fazer é confundir o achismo de muitos deles, que talvez esteja realmente certo, mas talvez não esteja, já que eles estão dando palpites com coisas que eles não dominam totalmente. A motivação primária do personagem principal, Juan Salvo, é que ele está buscando a filha que estava meio que desaparecida em outra situação. E a gente vê que a série começa com ela, inclusive. E um pouco daquilo que eu falei sobre algumas coisas parecerem não fazer sentido é que algumas coisas parecem que estão acontecendo em momentos que não fariam sentido na timeline, aonde você diz, puxa vida, mas se já aconteceu isto até dado momento, como é que ainda está assim no outro lugar que nem é tão longe? Mas depois vai ficando mais claro. De qualquer forma, é justamente isso que está envolvido com aquelas coisas que eu falei, que vão sendo trabalhadas de forma sutil entre ele e ela, principalmente, que parece que eles têm lapsos de memória ou lapsos de tempo, que a princípio a gente não entende exatamente o que está acontecendo, mas mais pra frente, quando for explicado, vai fazer todo sentido. Para conseguir então esse intento de ir procurar a filha, ele acaba se lançando no mundo e acaba tendo lá encontro com desafetos, arranjando pequenas interações com pessoas que às vezes ele ajuda, às vezes ajudam ele, enquanto ele prossegue tentando conseguir ver se encontra a filhota. Agora, isso tudo acontece de um jeito que, segundo os planos do Osterheld, sempre tinha a intenção de colocar o foco na galera, no coletivo. Inclusive isso tem muito a ver com a linguagem que ele estava usando para fazer o subtexto dele em relação a quem estava lutando contra o regime militar. Mas você consegue apreciar a história ainda que isso passe completamente por cima da sua cabeça, pode acreditar. Em dado momento, a galera que se juntou num shopping center lá vê que a neve assassina parou de cair. E aí todo mundo fica feliz, aí, aquela alegria, mas numa situação como essas, é sempre ruim e perigoso começar a comemorar cedo demais. Até porque numa cena dessas é que a gente vê que começam a aparecer alguns humanos robôs. Não robôs de verdade, mas alguns que parecem estar sendo controlados para fazerem o trabalho justamente dos aliens. Quando o exército chega, acaba levando essa patotona, porque tem gente pra cacete, tudo junta, lá para uma base militar para que eles consigam sobreviver em grupo, um grupão ali e tal. Mas eles conseguem sair da área que está mais afetada pela situação e ir para a segurança, mas o exército acaba montando um plano que envolve voltar para aquela zona. O que faz com que algumas pessoas, inclusive o Savini lá, do Bigodão, não goste muito de voltar a colocar a vida em perigo agora que de fato chegaram numa situação confortável. O ponto todo é, isso envolve pegar um trem e furar uns bloqueios e tal e voltar lá pro meio da situação desgraçada. Porque eles têm que conseguir chegar em cima de um prédio que tem uma transmissão e tal e fazer transmissão tanto para buscar ajuda de mais longe, quanto mostrar para quem ainda estiver sobrevivendo lá que eles podem ir para a base para sobreviver também. É nessas que a gente acaba vendo mais algumas situações estranhas acontecendo, onde aparentemente algumas pessoas estão tendo a sua mente ali meio que afetada pelas proximidades do local, com algumas coisas que a gente já vai tendo uma noção que são influência dos aliens. E
o personagem principal, o nosso Eternauta lá de cima consegue ver o estádio de futebol com aquele intenso brilho azul que faz com que ele fique matutando, se perguntando que raio é esse. Os militares que estão ali têm uma missão bem definida e não estão a fim de perder mais ninguém, porque a situação ali está bem tensa, já aconteceram alguns confrontos, algumas pessoas já foram perdidas e o cara não está lá muito disposto. Então ele e um outro camarada, que até um tempo atrás nem era tão camarada assim, se juntam para ir lá ver o que está acontecendo e quando de fato se deparam com a parada, eles encontram a coisa no maior clima de invasores de corpos, onde nesse momento eles conseguem ver de fato quem parece ser o verdadeiro inimigo. Porque, como disse o próprio Savinão, você não achou que esses besouros aí estavam pilotando naves espaciais, não é? O negócio é sinistro e contundente. E aí, bate aquela tristeza de fim de temporada com um tremendo gosto de quero mais. Depois de eu ter feito uma rápida pesquisa em relação ao material original, deu para ter noção de que isso aqui é só um tira-gosto, porque as histórias vão ficar ainda mais grandiosas, se enveredando por caminhos com um teor ainda mais sci-fi. Galera, foi uma excelente surpresa que eu não podia recomendar mais. Corre, vai lá e assiste. É perfeito em termos de ritmo? Não, mas olha, chega perto. Então é isso, galera, comentei a respeito desse lançamento bacana que vale a pena ser conferido. Vou deixando mais 2 sugestões para vocês continuarem seguindo com o meu conteúdo. Espero saber o que vocês pensam a respeito disso. Já sabiam que ia sair essa série? Assistiram? Pareceu interessante para vocês? Sim? Não? Por quê? E aí vocês vêm aqui comentar a respeito de tudo que vocês acharam. Vou ficando por aqui. Forte abraço, galera, e até mais.